Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Namo Vishnu Padaya Srimati Simati Hridayananda Das Goswami Namane Namaste Guru Saipan Medase Prabhupada Brahmadaya Dustasivanta. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, no 11º canto, 21º capítulo, no 10º verso. Então, Krishna aqui está dando continuidade à pergunta, né? Sobre o que é pureza, o que é certo, o que é errado. Então ele está falando mais sobre isso, a gente vai continuar nesse tema. Por quê? O que ele está fazendo? Ele está assim, indo, por isso que o título é Explicação do Caminho Védico, ou seja, note que não é o caminho do yoga exatamente, mas o contexto cultural, a visão do mundo dentro da qual se encaixa o yoga, então o caminho védico em geral, né? A gente usa só, a gente fala cultura védica, a gente usa esse termo para indicar tudo que tinha, né? Todo o conceito, todas as ideias da cultura, da onde sai a prática espiritual, a ciência espiritual védica que é o yoga. Então, Krishna deu essa volta para trás porque ainda está nessa discussão do que é certo, o que é errado, o que é puro, o que é impuro. Então ele está voltando para a cultura geral védica e para explicar esse ponto, para ver como é que a gente vai trazer isso para a espiritualidade, para a gente entender um pouco mais, né, dessa diferença entre religiosidade, conceitos culturais e verdadeira espiritualidade, mesmo no caminho védico. Então vamos lá? Dravyasya shuri ashuri cha dravyena vachenena cha samskarena takalena mahatva patayatavam. Dravasya shuri ashuri cha dravyena vachenena cha samskarena takalena mahatva patayatavam. Dravyasya, de um objeto, Shuddhi, pureza, Ashuddhi ou impureza, Cha, e Dravyena, por outro objeto, Vachanena, pela fala, Cha, e Samskarena, pela execução ritualística, Ata, ou então, Kalena, pelo tempo, Mahatva Alpataya, pela grandeza ou pequenez, Atava, ou então. Tradução. Estabelece-se a pureza ou impureza de um objeto pela aplicação de outro objeto, por palavras, por rituais, pelos efeitos do tempo ou conforme a magnitude relativa. O que quer dizer isso? Vamos lá. Significado: o tecido se purifica mediante a aplicação de água limpa e se contamina devido à aplicação de urina. As palavras de um Brahmana santo são puras, mas a vibração sonora de um materialista é contaminada pela luxúria e inveja. O devoto santo explica aos outros a verdadeira pureza, ao passo que o não devoto faz propaganda falsa que leva pessoas inocentes a cometer atividades poluídas e pecaminosas. Rituais puros são aqueles destinados à satisfação do Senhor Supremo, ao passo que cerimônias materialistas são as que levam seus seguidores a cometerem atividades materialistas ou demoníacas. A palavra samskarena também indica que se determina a pureza ou impureza de um objeto específico segundo as regulações das práticas ritualísticas. Por exemplo, a flor que se oferece à deidade tem de ser purificada pela água. Não se podem oferecer flores ou alimentos à deidade, todavia, se foram contaminados por alguém que o cheirou ou provou antes do oferecimento.
A palavra kalena indica que certas substâncias se purificam devido ao tempo e outras se contaminam em virtude do tempo. A água da chuva, por exemplo, é considerada pura depois de 10 dias. E depois de 3 dias em casos de emergência. Por outro lado, alguns alimentos se estragam com o tempo e assim se tornam impuros. Mahatva indica que grandes extensões de água não se contaminam e Aupataya indicam que uma pequena quantidade de água pode se poluir ou estagnar com facilidade. Da mesma maneira, uma grande alma não se polui em virtude do contato ocasional com materialistas, ao passo que alguém cuja devoção a Deus é muito pequena é facilmente levado embora e colocado em dúvida devido à má associação. Em termos de combinação com outras substâncias, em termos de fala, ritual, tempo e magnitude, pode-se determinar a pureza e impureza de todos os objetos. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur observa que alimento impuro ou estragado é de certo proibido para pessoas normais, mas é permitido para quem não tem outro meio de subsistência. Ok, então é isso, né? É só um papo assim de como determinar se algo é puro ou não. Krishna está mostrando como é tudo um tanto relativo, né? O que pode parecer puro num momento não é, no outro é, devido ao tempo, tamanho, circunstâncias, contato, tudo vai variando. Então, o papo de algo é puro ou é impuro é relativo e depende das circunstâncias. Então, essa é a conversa para a gente entender o contexto por trás da discussão aqui. Verso 11. Coisas impuras podem ou não impor reações pecaminosas a alguém, dependendo de sua força ou fraqueza, inteligência, riqueza, localização e condição física. Então, aqui agora Krishna está falando qual vai ser o efeito da coisa em você. Como mencionou aqui no significado do verso passado, né, quanto mais evoluído você é, quanto, né, falando de grande alma, quanto mais forte está seu processo espiritual, menos você vai ser poluído por outras pessoas com baixa frequência, com conceitos estranhos, ateístas, materialistas. Você não vai ser tão afetado por isso porque você está firme. Quanto maior, mais até você ficar completamente imune a esse tipo de influência. E assim, então, depende da pessoa, né? Cada um tem seu foco. E aqui é a mesma coisa. O efeito que vai ter depende da sua força ou fraqueza, inteligência, riqueza, localização e condição física. Vamos ver o significado. O Senhor descreveu a pureza e impureza de diferentes lugares, tempos e objetos materiais. Segundo as leis da natureza, aquilo que é impuro contamina determinado indivíduo conforme a sua situação, como se descreve aqui. Por exemplo, em certas ocasiões, tais como um eclipse solar ou logo após o parto, deve-se restringir a ingestão de alimentos segundo os preceitos ritualísticos. Quem é fisicamente fraco, contudo, pode comer sem ser considerado ímpio. As pessoas comuns consideram os 10 dias que seguem o parto como os mais auspiciosos, ao passo que quem é erudito sabe que esse período é de fato impuro. Desconhecer a lei não livra alguém de ser punido, mas considera-se que quem comete atividades pecaminosas de caso pensado é muito caído. Quanto à opulência, samriddhi, a riqueza, roupas gastas e sujas ou uma residência em desordem são consideradas impuras para um homem rico, mas aceitáveis para quem é pobre. A palavra deixa indica que num lugar seguro e tranquilo, a pessoa é obrigada a cumprir à risca os rituais religiosos, ao passo que em situação caótica ou perigosa, ela pode ser desculpada pela negligência ocasional de princípios secundários. Quem é fisicamente saudável deve oferecer reverências às deidades, assistir às funções religiosas e executar seus deveres prescritos, mas um bebê ou um enfermo podem ser isentos dessas atividades, como indica a palavra avastha.
Em última análise, como afirma Srila Rupa Goswami, Anyabhilasita shunyam gyana karmadhyanavritam anukulyena krishnanu shilanam bhaktirutamam. Com atitude favorável e sem desejo de lucro ou ganho material alcançado através de atividades fruitivas ou especulação filosófica, que se deve prestar transcendental serviço amoroso ao Supremo Senhor Krishna. Isso se chama serviço devocional puro. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11. Esse aqui é um verso bem bacana, bem famoso, do grande santo Rupa Goswami, da Idade Medieval. E ele fala isso, né, que você, com atitude favorável e sem desejo futuro, com a mente no aqui e agora, com a mente desejando coisas no futuro, ou seja, favorável, com a mente no aqui e agora, sem você praticar jnana, sem você ficar na dúvida, na falta do conhecimento espiritual, sem você ficar em karma, querendo resultados na matéria, né, no futuro. Então, sem desejo material, sem confusão filosófica, compreensão, sem ter erro de compreensão, aí sim você deve estar, então, aí sim você está praticando bhakti puro. Entendeu? Então essa devoção pura, a conexão pura que você vai estabelecer com Krishna vai se dar quando você não tem esses elementos nem de jnana, de confusão, assim, de não entender as coisas, nem de karma, de querer resultados na matéria e com atitude favorável. Deve-se aceitar tudo o que é favorável para o serviço devocional ao Senhor Krishna e rejeitar tudo que é desfavorável. Isso é assim, para simplificar, né? Todas essas regras, o pessoal se atrapalha muito com isso, né? Eu já falo, nem dá bola. Não se preocupa muito com isso, não. Porque, assim, o que acontece, muitas pessoas, às vezes, entram nesse mundo védico, assim, e aí tentam trazer esse monte de regra, de coisas, esses conceitos, tenta trazer isso para a sua prática espiritual. E claramente não é isso que Krishna está pedindo, né? Ele não pede isso em lugar nenhum. Então as pessoas se confundem e começam a querer colocar, sabe essas regrinhas de tipo 10 dias após o parto? Que se dane os 10 dias após o parto. Tá, isso não tem nada a ver, sabe? Se isso era um problema para eles na cultura védica, a gente não está nem aí disso. Isso não tem nada a ver com a nossa prática de yoga, nossa prática espiritual, entendeu? E também coisa de eclipses. A gente não está nem aí de eclipse lunar, não está nem aí para isso, porque na espiritualidade você está longe desses detalhes, você não está nem aí para essas coisas. Você está querendo ficar focado no Dharma, no fazer o correto, no ser a melhor pessoa que você pode ser e, claro, desenvolver esse bhakti puro, sem jnana, sem karma, no aqui e agora. É isso que a gente quer, esse é o foco. E então as pessoas às vezes se perdem. E aqui a ideia é justamente você entender, olha, essas coisas aí é tudo relativo, puro, impuro, certo, errado. Não é por aí. Tá? Então se você vai tirar alguma coisa desses versos assim, desse trecho, é isso que você tem que tirar. A gente não está preocupado com esses detalhes. Isso é bom, mal, e certo e errado, puro e impuro. Não, simplesmente cultive, né, o melhor de você, cultive, né, claro, limpeza, né, bom senso, saúde, pronto. Aí já tá bom demais. A gente vai ficar, não, mas chuva, aí 10 dias a chuva, 3... Não, que isso, a gente não tá nem aí dessas coisas, tá bom? Então não é só para entender como tem um monte de regrinha, né, mas a gente não tá nem aí porque a gente está transcendendo tudo isso em Bhakti. Deve-se aprender com o mestre espiritual autêntico o processo de servir a Deus e assim manter sempre a própria existência pura e livre de ansiedade. Em geral, todavia, quando se consideram a pureza e impureza relativa das coisas materiais, deve-se calcular todos os fatores supracitados. Verso 12. Vários objetos, tais como grãos, utensílios de madeira, coisas feitas de osso, fio, líquidos, objetos derivados do fogo, peles e objetos de terra, são todos purificados pelo tempo, pelo vento, pelo fogo, pela terra e pela água
separada ou combinadamente. Ok, então é um conceito bacana de como você purifica as coisas, né? Certas coisas você purifica com tempo, vento, fogo, terra ou água, juntos ou separados. Ok, de novo, a gente não está muito grudado nisso não, mas só para ver a visão da cultura. Significado, aqui se menciona a palavra kala, ou tempo, porque todos os processos purificatórios acontecem dentro do tempo. Verso 13. Considera-se que um agente purificador específico é apropriado quando sua aplicação remove o mau cheiro ou cobertura suja de algum objeto contaminado e faz com que ele retome sua natureza original. Então, ficou bem explicadinho, né? Considera-se um agente purificador específico apropriado quando sua aplicação remove o mau cheiro ou cobertura de algum objeto contaminado. Ou seja, você usou sabão, saiu sujeira, então foi uma purificação do objeto original. Significado: purificam-se móveis, utensílios de cozinha, roupas e outros objetos mediante a aplicação de abrasão, álcali, ácido, água e assim por diante. Desse modo, remove-se o mau cheiro ou a camada impura de tais objetos, restaurando a sua aparência limpa original. Bem importante a gente lembrar isso, né? Que de todas essas regrinhas de... Uma coisa que não é uma regrinha externa à espiritualidade, que é parte integral da espiritualidade, é Saucha, limpeza, né? Isso é uma coisa que configura no topo da lista das práticas que devem ser cultivadas pelo espiritualista, pelo yogi. Então, limpeza diferente. Realmente você deve cultivar limpeza, né? No sentido todo aqui, roupas e casa, e a sua língua, e a sua mente, né? Tudo que você puder, limpeza, manter tudo arrumado, organizado. Isso é uma coisa, de novo, aquelas coisas antigas que tinha no yoga, que hoje a ciência explica. Tanto a ciência no sentido de falar de bactérias, né, da importância da higiene e padrões sanitários, né, que agora a gente sabe. Antes não sabia, eles literalmente não sabiam, você sabe, né? Eles literalmente, o médico não lavava a mão, ele estava lá com o paciente lá e ia metendo a mão no outro paciente. Eles não tinham o conceito, né, de germe, de bactéria. Esse conceito surgiu, né, na ciência. Mas no yoga sempre teve essa ideia de pureza, de limpeza, manter tudo limpo, né, com água, etc. Então, limpeza é bem importante, né? Então, limpeza dos ambientes, do espaço, a gente sabe que isso é bem importante. E a psicologia mostra agora também, muitos estudos nesse sentido, a importância de você ter as coisas organizadas, limpas, no sentido de não ter bagunça, né? Então isso mostra, né? Tem várias pesquisas assim de você ter a sua casa organizada, seu armário organizado. Agora tem livros e consultores para ajudar você a arrumar seu armário, porque isso afeta o seu bem-estar. E tem agora todos especialistas e livros escritos sobre como arrumar seu escritório, porque, sabe, de fato, confirmado, se você tem um escritório bagunçado, você trabalha pior, as pessoas pensam pior de você, sabe, a coisa perde produtividade, perde eficácia. E agora até falam da limpeza digital. Então, quando você, né, abre lá seu computador e sua tela inicial está cheia de arquivo, não pode, você tem que limpar aquilo, poucos arquivos organizados, tudo, entendeu? Então, é nesse nível, até no campo digital, já se mostra que é importante você ter essa organização, essa limpeza, sabe? De ficar tudo organizadinho. É aquela coisa bacana que você vê da decoração zen, né? Aquela coisa bacana, os japoneses sacaram isso bem sacadinho, né? Aquela coisa bem bonita, zen, assim, bem simples, minimalista, organizadinho. Claro, você vê uma foto, né, de uma decoração zen, você já fica tranquilo, né? Porque está tudo organizado, as linhas, as coisas naturais. Fica tudo muito agradável, né? Assim, agrada a mente. Por quê? Qual que é a explicação do yoga? Que isso está trazendo sattva.
Isso está aumentando a influência do modo da natureza sattva, modo da bondade. E é esse sattva, lembra que a gente falou? É esse sattva que nos coloca numa posição para realmente cultivar a conexão espiritual e tudo. Então, nesse caso aqui, essas outras regrinhas, não interessa muito. Mas em termos só bem pé no chão da nossa cultura mesmo, que a gente está... Limpeza. Sabe, realmente tirar o sapato na porta, sabe, tomar banho, roupa limpa, manter tudo limpo, organizado, bem legal, bem importante mesmo para a nossa vida espiritual. Ok, verso 14. Pode-se purificar o eu através de banho, caridade, austeridade, idade, força pessoal, rituais purificatórios, deveres prescritos, e, sobretudo, por lembrar-se de mim. O Brahmana e outros homens 2 vezes nascidos e mulheres devem estar devidamente purificados antes de executarem suas atividades específicas. Então aqui bem legal. Então o Krishna foi falando, né? Como é que purifica um objeto, como é o lugar. Agora como é que purifica eu? Como é que eu me purifico? Aí ele fala, olha, você pode se purificar com banho, bom velho banho no chuveiro lá na banheira, caridade. Caridade purifica, né? Porque tira de você o apego, a ganância. Caridade te eleva, né? Então é uma coisa que te limpa. Caridade, austeridade. O que é isso? Tapas. Essa coisa de você fazer as escolhas corretas para maximizar o seu potencial. Ou seja, qual que é a escolha que eu vou fazer hoje que não é mais confortável, não é mais fácil, não é mais, entendeu? Gostosa, divertida, mas qual que é a melhor para eu ser uma pessoa melhor? Qual que é a que vai mais me trazer avanço como uma pessoa, avanço espiritual, avanço como pessoa? Aí isso é tapas. Então, claro, esse tipo de atividade, tapas sempre te eleva, você fazer a coisa correta, o melhor, não mais fácil, não mais agradável necessariamente, mas fazer a coisa certa, né, te dá aquela sensação boa, é você se limpando, se purificando. Idade, engraçada idade, né? Quem é mais jovem, confia, funciona. Né? Uma das coisas boas da gente envelhecer é que, de fato, você vai se purificando, né? Tem as pessoas extremamente tolas que não. Mas, em geral, você vai ficando mais sábio, você vai se tocando que, né? A vida, né? Não tem lá essas coisas assim, você já começa a ficar menos bobinho, menos desesperado para tudo. Você já fez tudo, já viu, já, né? Então, a idade funciona bem. Força pessoal, rituais purificatórios, né? No yoga a gente não faz rituais, mas as religiões todas têm rituais e muitas pessoas até em ambientes terapêuticos criam tipos de rituais, né? Por quê? Porque tem um processo, né? De você vai lá, né? E oferece isso e agora faz isso, aí pronto, você sente aquela... Você está se livrando do peso, né? Da coisa ruim. Deveres prescritos, você fazer o correto, né? Aqui é karma a palavra aqui, mas é karma no sentido de dharma. Você fazer o correto, né? No sentido de você fazer a ação correta de você. Isso também te traz pureza, né? E sobretudo, Krishna diz, por lembrar-se de mim, né? Então, isso é uma coisa bem forte da espiritualidade, do caminho do yoga, né? Krishna fala que, se lembrando dele, você se purifica, né? Isso é bem importante você entender isso, né? Que você lembrar-se, essa conexão. Por quê? Porque a gente está falando de agentes, de agentes purificatórios, né? A gente aqui que ele descreveu que um agente purificador é aquele que remove a cobertura suja de alguma coisa, não é isso? Então, imagina você todo coberto aqui com sujeira, agora você vai se limpar totalmente em contato com Deus. Então, o Deus, que meu mestre espiritual brincava, ele é o agente secreto X14, né? Sabe aqueles detergentes? Contém, né, o produto especial X14 que vai remover a bactéria. Então, Krishna é o agente X108 que vai remover toda a impureza, toda a sujeira que está cobrindo você como alma. Então, nada é tão eficaz, tão
poderoso como processo de você se lembrar de Krishna. Por isso que a regra que a gente vai trazer para a espiritualidade é sempre se lembrar de Krishna, nunca se esquecer de Krishna. Essa é a maior regra, né? A mãe de todas as regras e a mãe de todas as restrições, né? Sempre se lembrar de Krishna, nunca se esquecer de Krishna. Se você puder fazer isso, você já está muito bem encaminhado. Significado. A palavra avasta indica que quando são pequenos, meninos e meninas se mantêm puros mediante a inocência natural da idade e que à medida que crescem eles se mantêm puros através de educação e ocupação apropriados. Pela potência individual deve-se evitar as atividades pecaminosas e a associação daqueles que têm inclinação para o gozo dos sentidos. Nesta passagem, a palavra karma refere-se aos deveres prescritos, tais como adorar o mestre espiritual e a deidade, cantar o mantra Gayatri 3 vezes por dia e aceitar a iniciação espiritual. Os deveres prescritos do sistema Varnashrama automaticamente purificam pessoas da cobertura do falso ego, encaixando sua designação corpórea em atividades religiosas adequadas. Como o próprio Senhor descreveu antes neste canto, há deveres específicos para brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras, brahmacharis, grihastas, vanaprastas e sannyasis. A palavra mais importante aqui é matsmritya, por lembrar-se de mim. Em última análise, ninguém pode evitar a infecção da ilusão através de nenhum processo, exceto a consciência de Krishna. Os três modos da natureza estão em perpétua interação e tem-se às vezes de cair no modo da ignorância, às vezes de elevar-se para o modo da bondade, numa divagação inútil dentro do mundo da ilusão. Mas através da consciência de Krishna, o processo de lembrar-se da personalidade de Deus pode-se de fato erradicar a própria tendência de agir contra a vontade da verdade absoluta. Dessa maneira, a alma condicionada se livra das garras de Maya e volta ao lar, volta ao Supremo, como se afirma no Garuda Purana. Apavitra pavitrova sarvavastam gatopivam yasmaret pundarikaksham sabahya bhahyantare suchim. Então esse é um verso que sempre se canta nos rituais, quando a gente faz a cerimônia de fogo, né, num casamento, numa festa, numa cerimônia, a gente faz uma cerimônia só, um ritual que a gente faz, é chamado ritual, cerimônia de fogo. Não precisa fazer nunca não, mas quando quer fazer um ritual, quando está um casamento, uma coisa assim, a gente faz, é chamado Agnihotra, cerimônia de fogo. E a primeira coisa que se fala no Agnihotra é esse verso aqui, ou seja, purificar, né? A pessoa se purifica lembrando esse verso bem importante. Eu vou repetir o verso em sânscrito e depois ler a tradução. Apavitra pavitrova sarvavastam gatopivam yaksmare pundarikaksham sabahya bhahyantare suchim. Quer alguém seja puro, quer seja contaminado, e a despeito de sua situação externa, apenas por lembrar-se da personalidade de Deus de olhos de lótus, ele pode purificar sua existência interna e externamente. Bonito, né? Vou repetir, que é muito legal. Quer alguém seja puro, quer seja contaminado, e a despeito de sua situação externa, apenas por lembrar-se da suprema personalidade de Deus de olhos de lótus, ele pode purificar sua existência interna e externamente. Entendeu? Isso é espiritualidade. Por isso que todas as outras regrinhas, tirando a questão de limpeza, que eu falei que é importante, todas as outras regrinhas, isso aí não importa, como está dizendo esse verso importante, né? Sempre citado muito. Porque a verdadeira pureza, o verdadeiro na espiritualidade, o que importa é a sua consciência. Se a sua consciência está lá no Dharma, fazendo melhor em Bhakti, pronto, já resolveu tudo. Ah, não, mas eu tenho isso, eu nasci ali, não interessa. Nada disso interessa, esse é o ponto. Nada disso interessa. As outras coisas todas são regras secundárias.
São coisas para ajudar você a chegar nesse estado de consciência elevado, de viver no aqui e agora, cumprindo o seu Dharma, como uma oferenda, né? Em Bhakti, como uma oferenda a Krishna. Tudo mais é só isso, gente. É só assim, olha, isso aqui vai ajudar, toma essa dica, isso aqui. É só para, entendeu? Ajudar no processo. Mas o que importa realmente é a sua consciência. Muito bonito. Ok. O Senhor Chaitanya recomendou que nós lembremos constantemente do Senhor Supremo, cantando os seus santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse processo sublime é essencial para todo ser humano que de fato deseja purificar sua existência. Por isso que tem esse foco nos santos nomes, não só na tradição do yoga, mas na tradição de Jesus, na tradição judaica, em todas as tradições, muçulmana, porque essa conexão e a conexão através do santo nome é garantida, não importa qual, né? Se é Allah, se é... que santo nome que você está usando, Jeová, Allah, enfim, Krishna, Rama, Govinda, Nrsimha, toda a conexão com Deus através do santo nome vai te trazer essa purificação intensa, poderosíssima. Por isso que a gente recomenda, né, esse é o processo mais intenso devocional. Verso 15, o mantra é purificado quando cantado com conhecimento adequado. E o trabalho do indivíduo se purifica quando oferecido a mim. Dessa maneira, mediante a purificação do lugar, tempo, substância, agente, mantras e trabalho, a pessoa se torna dhármica. E devido à negligência desses 6 métodos, considera-se que ela é adhármica. Olha que interessante. Então é isso. Significado: recebe-se um mantra da boca de um mestre espiritual autêntico, que instrui o discípulo sobre o método, significado e propósito último do mantra. Isso que a gente fala, fica assim, fazendo muito mantra doido não, e pega aquele mantra ali, pega aquele mantra lá, né? A gente vai focado no mantra. Eu, por exemplo, passo para meus alunos só o mantra Hare Krishna mesmo, porque é isso, não precisa de nenhum outro mantra. Ah, eu quero ouvir musiquinha, tá bom. Mas assim, o foco é esse mantra. Eu explico direitinho o significado, tá lá, a conexão, pronto. Vai firme nesse mantra, que é totalmente, né, o melhor mantra, é o Maha Mantra, é o grande mantra. Então, assim, não é uma opinião minha, isso está vindo há séculos e milênios. Esse é o super mantra. Então, vai nesse que resolve tudo. Nesta era, o mestre espiritual autêntico dá ao discípulo o Maha Mantra, os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quem canta esse mantra, considerando-se servo eterno do Senhor, aprende aos poucos a entoar o mantra sem ofensa e, mediante tal canto purificado, logo alcança a mais elevada perfeição da vida. O Senhor resume aqui sua discussão sobre pureza e impureza, que por fim se manifestam em vida dhármica ou adhármica. Muito bem, então vamos encerrar por aqui e que Krishna abençoe vocês com essa pureza absoluta da conexão amorosa com Krishna. Hare Krishna.